as revelações que Deus tem me dado acerca da nossa vida. E quero que você saiba também que Deus me mostrou muitas coisas lindas a teu respeito hoje. Essas divinas revelações que Ele tem mostrado para mim são de impactar. As divinas revelações que Ele tem me dado a graça, o prazer de ver, é que vai abençoar muito a tua vida. Por isso, fica comigo até o final do vídeo, porque hoje Deus falará contigo de uma forma impactante, surpreendente. Existe no mundo espiritual um mover acontecendo agora, ao vivo estou, e é nesse momento que você tem que lutar para ficar aqui. Porque pode ter certeza, filha, o inimigo não quer que você saiba coisas que estão acontecendo, que vão acontecer e até já aconteceram. E o inimigo também não quer que você receba a profecia. É uma luta e você vai ter que superar essa luta e priorizar esse momento aqui conosco, com o divino, com o santo, com o misericordioso, com o eterno, com o justo, porque ele abençoará a sua vida hoje. Ele mandou falar muitas coisas para você, mas a última revelação vai mexer com a tua alma e você vai ver que ele nunca esqueceu de você. Ele está disposto a abençoar a tua vida. Se inscreve no canal que é de Deus. Pode se inscrever. Você é bem-vindo aqui. Clica nesses 3 pontinhos e deixa o seu like nesse vídeo. Deixa o seu like com fé. Deus abençoe o superchat, o like, o compartilhar. Sempre compartilhe com no mínimo 7 contatos. Você vai fazer um bem incrível para alguém. Esse bem voltará para você em forma de bênçãos. Compartilhe com 7 contatos e sempre nos seus stories, que alguém aí precisa. Você não tem esse contato guardado aí à toa. Compartilhe nos seus stories e compartilhe nos stories do Facebook, Instagram e WhatsApp também. Ouça a voz do Espírito. Manda você voltar. Que isso, pastor? Eu não entendi. É difícil de entender. É por isso que ele está revelando para você alguns momentos. Às vezes ele manda você ir, manda você recuar. Às vezes ele manda você avançar e manda você retroceder. Às vezes ele manda você ir e manda você voltar. Mas uma coisa ele fala: tô contigo nesse projeto. Tô contigo nesse sonho. Tô contigo nessa fase. Tô contigo nesse propósito. Alguém me ouve? Se alguém me ouve e está recebendo, vai glorificando. Porque ele está contigo. E por ele estar com você, teu barco não afunda. A tempestade não faz você sucumbir. As adversidades não vão te consumir, porque ele está contigo. Fica tu em paz, minha filha, porque tu sai desse deserto. Hoje, até o final da live, você vai ver um mover que vai arrancar você de vez de um deserto e projetar você em direção ao alvo, à bênção, ao sonho, à promessa, a desejo do teu coração. Ei, ele vai surpreender também você em muitas coisas, inclusive do que você tem pedido, porque ele vai dar algo melhor, alguém melhor, porque você merece o melhor. Alguém pode escrever aqui, realmente eu mereço o melhor? Alguém pode escrever aqui, eu mereço o melhor? Solene, escuta, escreva, eu mereço o melhor. Então abra mão do pior. Abra mão do mais ou menos. Abra mão do mediano. Olha aí. Abra mão do razoável, Cirlei, escuta. Abra mão daquele que, escuta, é o melhor. Mas o melhor só pode chegar se o pior for embora. Se o razoável for embora. Se o mais ou menos for embora. Deus não pode mandar o melhor se você insiste em algo que é o pior. Às vezes, a nossa carne faz a gente entender que o que está diante dos nossos olhos, por ser prazeroso e gostoso, uau, a linguagem é essa. Pensamos que é o melhor, mas não é o melhor. O melhor é quando você sente paz. Hey, pega aí. O melhor é quando você sente paz.
É quando você sente tranquilidade. É quando a sua alma está tranquila, sossegada. Ei, pega aí. Porque se tem alguém na tua vida, filha, te atribulando, pode ser que não seja o melhor. Será que você consegue entender? Só a irmã Ana Carolina tá pegando? Ou tem mais alguém aqui pegando? Minha filha, não adianta. A pessoa pode ser bonita, a pessoa pode ser bem inteligente, pode ser alguém famoso, alguém importante, mas se não te traz sossego no coração, se não te traz paz, não é o melhor. Você vai se contentar com mais ou menos, com o pior, ou você quer o melhor de Deus para sua vida? Às vezes a gente é teimoso. Porque a gente olha, acha prazeroso, acha gostoso, ou acha lindo. Engraçado. Mas nem todos que são engraçados farão você sorrir, irmã. Grava isso na tua alma. Nem todo homem que é engraçado vai fazer você sorrir, mulher de Deus. Minha filha, preste atenção no que eu estou te falando. Eu sei que você quer descontrair, quer sorrir, quer se divertir. Mas na fase atual que você se encontra, você tem que entender que Deus precisa fazer certas coisas por você que nem sempre são de se compreender. Você acha que quando Moisés morava no palácio, sendo ele príncipe do Egito, não tinha belas princesas esperando por ele? Tinha. Mas nenhuma daquelas belas princesas tinha um coração como Zípora tinha. E por mais, prego em tese, que o rosto de Zípora não fosse tão bonito quanto o rosto das princesas do Egito, o coração dela é mais bonito. Zípora era a esposa que Moisés precisava para o ministério dele dar certo. Zípora era a esposa que Moisés precisava para a vida dele ser um sucesso. Zípora era a mulher que Moisés precisava ter, olha aí, Eduardo Medeiros, para que ele prosperasse e fosse um sucesso. Ainda que muitos não viessem a acreditar nele. Porque só acreditaram nele quando ele deu certo. Mas o coração daquela mulher, olha isso ali, encantou a beleza dele, encantou aquele homem, foi mais do que beleza, foi conexão de alma. Moisés, por muitas vezes, teve a mente confusa, porque por muito tempo foi apresentado para ele diversos tipos de religiões, para que ele pudesse cultuar diversos tipos de deuses que nunca existiram. Moisés tinha uma sede no coração inenarrável de conhecer o verdadeiro Deus. E só o tempo mostrou para ele, proporcionando a ele uma experiência. Há uma tese que diz que Moisés admirava uma montanha. E sempre que ele olhava para a montanha, ele via um brilho nela. E conversando com a esposa dele, Zípora, escuta isso que é forte o mistério. Ele falava, eu vejo algo ali. E ela perguntava o quê? Mas eu não vejo. E ela falava, não é porque você não vê. Não é porque você vê e eu não vejo que não tem. Se você acredita que tem, se você acredita no que vê, vá adiante. E um dia, filho, ele decidiu ir naquela direção para o lado oposto do deserto. De vez em quando você tem que mudar de lado. Para o lado de Jeová. Porque ele enxergava algo ali que outros não enxergavam. E foi a sarça na direção daquela montanha, naquele deserto, que proporcionou a ele o primeiro encontro, de um grande encontro, selando um pacto entre ele e o Todo-Poderoso. Uma aliança. Prefiro dizer uma aliança, que não tem fim, entre ele e o Criador. E todas as dúvidas dele caiu por terra naquele momento. Suas dúvidas vão cair por terra nesse momento. Existe uma pressão no mundo espiritual. Existe um mover no mundo espiritual. E é uma guerra, filho, invisível, mas é real. Eu sei que tem pessoas aqui ansiosas, preocupadas, aflitas, atribuladas.
mas que o Santo Espírito vai tocar, vai abençoar e vai curar. Tem pessoas que estão sendo levadas ao limite, estão ao nível máximo do estresse. É um deserto que você vive. Nada de ruim vai acontecer com você. Nada de ruim vai acontecer com você. Grava o que eu estou te falando, irmão. Presta bem atenção. Você confia? Você confia nas Escrituras Sagradas? Nada de ruim vai acontecer com você. Você tem que confiar, e agora é que você tem que mostrar. Deus falou com Moisés: eu vou com você de manhã. E eu vou com você à noite também. E isso foi suficiente para garantir a ele a vitória. E é nisso que você tem que se apegar. De tantas coisas boas que Deus falou para mim a seu respeito, é para você confiar nessa boa palavra. Porque vem do coração do Pai. Irmã, tem pessoas que te abraçam, te elogiam, te enaltecem, mas não te honram. Porque longe da tua presença, fala o contrário, fala o oposto. Esse tipo de gente não presta. E tu tem que identificar. Tem uma coisa chamada discernimento espiritual. E quando você tem esse discernimento espiritual, você não é ludibriado nem enganado pelas pessoas. E nesse mundo competitivo, você tem que discernir. Tem que ter, alguns chamam de feeling. Você tem que ter essa percepção espiritual para não ser enganado. Para não ser enganada. Deus falou claramente para Moisés, depois que ele enxergou aquela luz, ele acreditou naquela luz que ele viu na montanha. E essa tese para mim, filha, tem um fundo de verdade muito grande. Porque ele foi atrás de algo que ele acreditava. Uau, pega aí. Vá atrás. Persista naquilo que você acredita. Por mais que sua família não dê valor a teus sonhos, porque não se conta sonhos, se tu já contou, a família não dá valor, filha, dê valor você a si mesmo e vá atrás dos teus sonhos. Se eu quebrar a cara, quebrou. Se eu falhar, falhou. Se eu perder, perdeu. Mas tu só vai saber se vai dar certo se você tentar. A vida é feita de tentativas. A campanha do deserto para a bênção, minha filha, é para você poder acertar. O deserto prepara. O deserto prepara você, Elisa, para momentos decisivos da tua vida. Sabe, minha irmã? É uma pressão espiritual, uma pressão psicológica muito grande. Todo dia, minha filha, a gente tem que pedir proteção, porque nasce alguém e morre alguém. E a gente não sabe quando que vai acontecer. Todo dia você tem que pedir proteção a Deus. Ovelha, se inscreve nesse canal, esse canal é de Deus para sua vida. Minhas orações vão te alcançar assim. Clica nesses 3 pontinhos aqui, deixa o like, pode colocar seu nome e sua idade aqui, vou entregar tudo que Deus está mandando. Deixa o like no vídeo, assim você vai alcançar alguém que precisa. Deus mandou alguém ir e alguém não está entendendo porque uma força contrária faz você voltar a regredir. Minha filha, eu vou ser claro na revelação. Isso aconteceu com Moisés também. Deus mandou Moisés ir. E Moisés estava levando 600 mil homens com ele. Homens apenas, que eu estou dizendo. Fora mulheres e crianças. Deus falou para Moisés, vai. E de repente Deus disse a Moisés, voltem. Deus não está falando com um povo, Deus está falando com um líder. Vai, mas agora volte. Isso não é, filha, de se compreender no momento de deserto que a gente vive, porque a gente só quer ir resolver logo. É verdade ou não é? Tu não quer resolver logo esse problema? Só que Deus está mandando alguém aqui voltar. Alguém aqui voltar para um plano divino poder se concretizar. Aí Deus vai falar, voltem, acampem em Pi-Hahirote. Pi-Hahirote, Moisés deve pensar, mas lá... Aí Deus fala, é entre Migdol e a região do Mar Vermelho. Peraí.
Eu não estou entendendo. Quem disse que dá para entender tudo? Não dá. Moisés tinha que ser obediente e fiel. Como convencer aquele povo? 600 mil homens. Moisés tinha microfone para convencer 600 mil homens? Moisés tinha como alcançar 600 mil homens naquele lugar? Imagina um ginásio, imagina um Maracanã que não tem isso tudo. Como que Moisés conseguiria alcançar? Ovelha, aquele homem passou uma luta grande naquele deserto. E alguns ali iam falar, não, já chegamos até aqui, por que vamos voltar? Se não voltasse, iriam morrer. O pior iria acontecer. Aí Deus falou, volte. Mas Deus está falando é com o líder. A voz de Deus não alcançou aquele povo todo. Agora o líder tinha que conquistar os liderados. E se não conquistasse, quem perdia? Os liderados. Porque não se obriga, Andressa Moraes, Deus abençoe, minha filha. Presta atenção aqui no teu pastor. Vai e faça. Quem não te acompanhar que vai perder. Pegou? Pegou o código? Pegou a senha? Pegou o passaporte? Para a bênção? Vai e faça. Quem não te acompanha é que perde. Quem não quis entrar no seu barquinho, na sua arca, depois que vier a tempestade, não entra mais, minha filha. Não adianta. Milhões tinham na construção da arca, poucos entraram, só família. E dali? Quem levou? Quem teve proteção? Quem entrou no início do projeto. Minha irmã, depois que você for um sucesso, muita gente vai querer estar perto. Agora, antes de você ser uma explosão de bênção, de sucesso, de vitória, pessoas vão criticar, vão questionar, vão tacar tomate no seu projeto, vão tacar ovo, como fizeram na arca. Vá, faça acontecer. Sendo você, muitos vão gostar, outros não. Deus, ele quer abençoar os filhos, mas às vezes os próprios filhos não acreditam no potencial que tem. Irmã, quem quer faz, quem não quer inventa uma desculpa. Chega de desculpas. Tem gente que fala, porque eu sou mulher, não dá. Tem gente que fala isso. Tem gente que fala, é porque eu sou pobre, não dá. Tem gente que fala, porque eu não sou esse padrão aí que exigem na sociedade. Irmã, isso é só desculpa. Moisés era gago, outras versões chamam ele de fanho. Então uma tese que eu me apeguei era que ele era gago e fanho. Moisés, o homem não sabia nem falar, e Deus levantou no lugar dele. Mas ele deu certo. Moisés deu certo. Moisés é aquele príncipe que teve que fugir do palácio. Porque um dia errou. Filha, vai e faça acontecer. Não tem uma porta para você aberta? Construa uma porta. Crie sua própria empresa. Comece por um MEI. Sabe o que é MEI? M-E-I. Digita no Google depois da live, agora não. E veja o que é o MEI. Começa de baixo. Começa por um MEI. Depois cria uma empresa, um CNPJ limitado. Vai crescendo aos poucos. Procura um contador, um advogado. Não tem dinheiro para nada. Filha, tem que começar. Tem que começar. Quando eu comecei também, foi catando moedinha, foi economizando. E é nisso que você tem que se apegar, filha. Você sabia que depois que você estiver desfilando na bênção, as pessoas vão te tratar diferente? É uma verdade, filha. É uma verdade. Quando você não tem nada ou pouco tem, pode ser que alguns te enxerguem só como mais um. Mas depois que você passa a ter e ser, aí a história muda. Você tem que botar isso na tua cabeça. Quem caminhou contigo na prova merece ser honrado com você, mas quem menosprezou você na prova merece ficar longe de você. Uau! Pegou na alma, e é para pegar mesmo. Para você valorizar quem merece e deixar para trás quem não te merece. Passou. Passado é passado. Não deu certo, não tinha que dar.
quem é de Deus fica, quem não é vai embora. Agora Deus falou, Moisés, vai, mas volte. Volta, acampa lá de novo. Aí Moisés vai escutar de Deus uma explicação. Deus era tão bom com Moisés que ele explicava o porquê, a razão pela qual. E Deus fala com ele claramente. O rei do Egito vai pensar que os israelitas estão andando sem rumo. Podem pensar errado de você, como já fizeram e fazem, não é? É Deus confundindo os inimigos para você poder vencer. Pegou? Isso é muito forte, isso é muito profundo. Podem pensar errado de você. É Deus confundindo a mente do inimigo para você poder vencer. Aí tu vai lá querer se justificar porque te compreenderam errado, equivocadamente. Já falei, quem te justifica é Deus. Tem pessoas que não merecem 1 minuto do teu tempo, quanto mais você querer explanar sua tese para se justificar. Para com isso. Você tem um pastor aqui que olha nos seus olhos e prega para a sua vida, que ora por você, que jejua por você, que faz campanha por você, mas se tu não está no mesmo barco, como que você quer essa bênção? A unção que você respeita e obedece é a unção que você atrai para a sua vida. Deus não me obrigou a servir a Ele. Quando eu entendi, novo, jovem, que estando com Ele, servindo a Ele, era o caminho correto, sabe as mensagens que eu mais tenho recebido? Pastor, muito obrigado por me orientar por essa palavra, porque eu não sabia disso. Não sabia da importância de ser fiel a Deus, correta com as pessoas e com Deus também, generosa com as pessoas, sempre na medida do possível. Eu não conhecia a palavra do jeito que eu conheço hoje. Glória a Deus. Isso é gratidão. Sabe, tem pessoas que se tornaram amargas por causa de um ser desprezível que passou na sua vida. Aí tu vai viver o resto da vida amarga por causa daquele monstro? Não. Seja um doce. É só você ser seletiva e criteriosa nas suas escolhas. Quando você pede para orar, eu oro. Mas e quando eu oro e Deus manda falar para você como estou falando, você obedece? É por isso que não acontece com alguns, porque nem todos obedecem. Quando eu falo da importância de você ser fiel a Deus, eu estou falando de ser fiel a Deus não é só no santo dízimo e nas ofertas, não. É ser fiel com a sua postura, com o seu caráter, com o seu procedimento, com as suas atitudes. É em tudo. Moisés era, meu irmão. Minha irmã. Todas as religiões respeitam Moisés e honram ele. Na fala, no ensinamento. Todas. Praticamente todas. Mas passar pelo que ele passou. Não. Só ele passou pelo aquilo. Só Deus sabe o que você passa aí, né? Tem pessoas que nem sonham o que você enfrenta hoje, né? Tem pessoas que nem sabem do mecanismo, do modus operandi para você sustentar tudo isso. Tem pessoas que nem sabem. Mas criticar você, meter o pau em você é fácil. Debochar de você é fácil. Filha, quando você for um sucesso, é aí que vai mudar. Mas tu tem que lutar para ser um sucesso. E sabe quem vai acreditar mais em você? Os de longe. Nem sempre os de perto te valorizam. Os de perto só vão te valorizar quando você for um sucesso, quando você der certo. Quando você der certo no amor, quando você der certo nos negócios, nas finanças. Minha filha, às vezes, a vida vai bater forte, mas você tem que continuar firme. Você tem que continuar de pé. Você tem um potencial para ser melhor do que é. E não estou dizendo que você é o pior. Pelo contrário, eu estou dizendo que você pode ser melhor do que tem sido.
Você pode ser mais bem-sucedida. Você pode ser mais calma. Você pode ser mais inteligente do que já é, mais sábia do que já é. Sabedoria. Busca, Deus dá. Quem não tem sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente a todo e não lança em rosto. Ou não lhe impropera, está escrito. Se eu não me engano, é o livro de Tiago. Pede. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, está no livro de Provérbios. Inteligência, como se consegue? Lendo fontes confiáveis. Livros de verdade. O conhecimento, a sabedoria te coloca à frente e não deixa você ser destruído. Sabe o que poupa o homem da destruição? Fidelidade a Deus e conhecimento. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Oséias 4:6. Ana, em sua oração, depois que venceu Penina na oração, ela venceu Penina na oração e no voto. Ela diz que o Senhor protege a vida daqueles que são fiéis a Ele. Eu tenho certeza que você foi fiel àquele homem, mesmo ele sendo infiel a você. Aí eu pergunto, você não vai ser fiel a Deus? No santo dízimo? Na sua postura? Ah, na postura eu sou, mas não sabe? Eu estou te ensinando. É você que vai decidir o que vai ser feito. Existe um manual, filha, que não falha. É esse aqui, que eu já te mostrei e vou mostrar de novo. É esse daqui. Esse aqui não falha. Se esse for teu manual, você vai ser uma pessoa de grande relevância, de grande sucesso e grande vitória você viverá. Se inscreve nesse canal, é de Deus. Eu vou te pedir. Se você puder, deixa o like nesse vídeo. Talvez nos 3 pontinhos aqui você vai achar o like. Deixa o like. Compartilha essa live, faz isso bem para alguém. Filha, é agora que você não pode desistir. É agora que você não pode jogar a toalha. É agora que você não pode chutar o balde. Deus está falando com você. E tem pessoas que não conseguem absorver a mensagem de Deus no momento, porque ainda está presa a um problema. Esse problema não pode ser maior do que esse momento com Deus. Porque senão você não vence esse problema. Volta. Volta. E Moisés diz ao povo, é para voltar. Repasse a notícia, é para voltar. E Moisés sabe o porquê. Porque o rei do Egito iria pensar que eles estavam andando sem rumo, perdidos no deserto. E Deus fala para Moisés, eu farei com que o rei continue teimoso e persiga vocês. Deserto, volte no deserto, perseguição no deserto. Deus estava levando aquele povo a um limite que eles poderiam superar. Se Deus permitiu tudo isso e você chegou ao seu limite, é porque você pode superar, e superando vem a vitória. E tu só vai saber dessa vitória quando tu superar tudo isso. Já se inscreve nesse canal, é um canal de Deus para sua vida, de revelação, canal espiritual, profético. Clica nos 3 pontinhos e compartilhe. E deixa o like aqui, deixa o like, compartilhe. É um processo. Irmã, quando você vai numa empresa, você não passa por um processo seletivo, a não ser que você tenha um peixão lá para te colocar. Mas nas grandes empresas, instituições, que são por concursos, estatais, paraestatais, é um processo seletivo. E só entra quem está preparado, quem tem conhecimento. E a sabedoria te coloca na frente. Uau, meu Deus, pega isso que é forte. Então eu derrotarei o rei e o seu exército. Deus falou que ia derrotar. Mas aquele povo sentiu medo. Aquele povo ficou confuso. Aquele povo ficou preocupado.
Aquele povo ficou atribulado. Não dava para entender muito bem. E depois voltar, e é tudo Deus está falando. Vai, recua, vai, marcha, retrocede. Eu quero que eles pensem que você está sem rumo. Que você está perdida. Tem gente pensando que você está perdida. Tem gente pensando que você é um fracasso. Tem gente pensando que você já era. Você não é um fracasso, você não está perdida e nunca você será uma pessoa e já era nunca. Você vai ser alguém de grande relevância, de sucesso e vai reverberar a glória do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Tem alguém pegando aqui? Não é possível. Tem alguém pegando? Para chegar na bênção tem que passar pelo deserto. Para chegar em Canaã tem que caminhar pelo deserto, mas não é para morar nele. Perceba que eles estão no deserto, mas eles não ficam no mesmo lugar ao mesmo tempo. Uau, isso é muito forte. Eles não ficam no mesmo lugar ao mesmo tempo. Eles estão sempre em lugares diferentes. Até chegar no lugar que de fato esperava por eles. Irmã, Deus não quis que aquele povo passasse pelo caminho mais curto porque tinha filisteu. Então fez aquele povo caminhar mais para poder... Obrigado. Fez aquele povo caminhar mais para poder não enfrentar filisteu até aprender a guerrear. Mas Deus fez com que milhares de homens de guerras militares, de guerra de Faraó, perseguissem eles. Tem nexo para você? Tem lógica para você? Irmã, até então os filisteus não tinham feito nada contra o povo de Deus, mas os egípcios tinham feito. E Deus ia julgar a causa deles quando eles chegassem em frente ao mar. Uau! Deus está julgando sua causa. E quem prejudicou você, se não se arrepender a tempo, vai se afogar no mar da vida. O que é isso, meu pastor? Vai parar. Não vão conseguir mais prejudicar você. Confia. Porque quando você ouvir Deus falando algo, faça. Não questione. Não murmure. Não coloque o Senhor à prova. Faça. Essa palavra é tua? Ou é só da irmã Adriana? É mais de alguém essa palavra? Essa revelação é para você? Então escreve aqui, é importante. Ou vai deixar passar? Hã? Eles voltaram. E Moisés, talvez preocupado, porque na cabeça de Moisés era mais difícil controlar o povo, convencer o povo, do que obedecer a Deus. Tem pessoas que são difíceis de lidar. Só que Moisés entendeu que ele, sendo manso, ponderado e equilibrado, seria mais fácil a vida dele naquele deserto. Não adianta perder a cabeça não, tá? Não adianta estribuchar, não. Alguém estribuchou já? Não adianta. É mantendo o equilíbrio, mantendo o controle. Alguém pegou? Ah, é para você agora, né? Que bom, graças a Deus. Ovelha, deixa o like nesse vídeo. É para você? Deixa o like, então. Deixa o like. O texto sagrado vai dizer em Êxodo 14:5 que quando contaram ao rei do Egito que os israelitas tinham fugido, ele e os seus funcionários mudaram de ideia. Espera aí. Mudaram de ideia? Não era um assunto resolvido? Era. Deu para entender agora?
Às vezes, assunto que você julga ser resolvido, voltem à tona. Por quê? Porque Deus quer encerrar algo de vez que está prejudicando e lesando você. Ei! Pega aí! Alguém pegou? Hã? E disseram, vejam só o que fizemos. Parece que eles vão cair em si. Parece que agora eles vão cair em si. E o texto vai dizer, deixamos que os nossos escravos, olha como eles falam, deixamos que os nossos escravos fugissem de nós. Eles se achavam dono daquele povo. Você já teve alguém que se achava seu dono? Doeu quando eu falei isso? Você vai ser curada. Você já teve alguém que tratou você como se ele fosse o teu dono? Hã? Você se sentia bem com isso? Eu não estou falando de uma relação prazerosa de onde era descontraído, não, estou falando de uma coisa opressora. Onde a pessoa se sentia seu dono. Você vai ser livre disso. Você será livre disso. Te fez bem isso? Será que se você entrar em outra relação, você vai agir como você agiu antes? Porque eu vi alguém aqui na autodefesa, falava algo que você já se defendia logo porque achava que alguém ia reproduzir um passado na tua vida. Não. Uma relação assim não faz bem. Moisés não aguentava mais ver Faraó se sentindo dono daquelas pessoas. Não aguentava mais. Moisés queria dar um jeito naquilo. Mas agora ele está agindo do jeito certo, obedecendo a Deus. Se você está numa relação onde você parece ser mais uma escrava, ou seja, só satisfaz desejos, vontades e prazeres dele do que viver a sua vida, irmã, sai logo fora. Ah, não consegue? Consegue sim. Tem que começar aqui. Se a mente for de escravo, aí não consegue. Sua mente tem que ser firme no propósito. Deus te chamou para ser livre. Livre. Seja livre agora, em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus. Agora. E a partir dessa profecia, você vai ser livre para amar e ser amada mais alguém que te mereça. Moisés é um homem de sucesso. E agora as pessoas estão vendo isso nele. Faraó se achando o dono do povo que fugiu. O povo não fugiu. O povo saiu de lá de cabeça erguida. Faraó gosta de deturpar as coisas. Faraó gosta de deturpar as coisas. Não abaixa a cabeça para esse faraó, não, tá? Não abaixa a cabeça para esse faraó, não. Se inscreve no canal que eu vou te entregar o mistério agora, é de Deus. Já clica nos 3 pontinhos e deixa o like. Não abaixa a cabeça para esse faraó. E não precisa vencer no peito e na marra, porque vai ser na inteligência, sabedoria. Faraó vai perder se continuar tentando prejudicar você. Então o rei mandou preparar o seu carro de guerra e o seu exército. Carro de guerra. Não era um carro de viagem oficial, era um carro de guerra. Tudo isso para perseguir homens e mulheres de Deus. Olha, Ana. Olha aí, Aida, Cristina, Luzimar. Quem está perseguindo você hoje, filha, já foi avisado para parar. Se não se aparar, vai se afogar nesse mar.
Foi o que aconteceu com o faraó, não foi? Com os egípcios? O problema é que algumas pessoas às vezes perdem a cabeça e quer afogar outros que perseguem. Não. A justiça de Deus fará por você o que você não pode fazer. Nunca deseje o mal do próximo. Peça a Deus que tenha misericórdia. E assim o Senhor poderá agir a seu favor. Ele saiu com todos os carros de guerra. Mais uma vez a Bíblia repete, carros de guerra. A Bíblia Sagrada por 2 vezes fala carro de guerra. Faraó não saiu para brincar. Faraó saiu para matar o povo de Israel, que tinha saído do Egito de cabeça erguida. Irmã, você é uma pessoa que anda de cabeça erguida porque você é correta. Porque você é honesta. Porque você não se mistura com aqueles e aquelas que às vezes se acham dono da razão, né? E a Bíblia vai dizer na sequência, o Senhor fez com que Faraó continuasse teimando. Pastor, essa história às vezes parece meio complexa demais, né? Deus fala vai, Deus fala volta. Deus fala faça, Deus fala não faz mais. Deus liberta o povo e depois faz Faraó perseguir o povo de novo. Tudo meio confuso. Nem sempre você vai entender sua fé. Mas se sempre você exercer a tua fé, você vai vencer até os momentos que são difíceis de entender. Uau! Pega que é forte. Fica ligado aqui, para você entender o mistério. Filha, se você não ouvir e praticar, não vai adiantar. Você pegou isso? É muito forte isso que Deus está falando aqui. O Senhor fez com que Faraó, o Todo-Poderoso, Faraó, continuasse teimando. Ele foi atrás dos israelitas que estavam saindo de maneira vitoriosa. Então, a Bíblia diz que os israelitas saem de maneira vitoriosa. Faraó diz que eles saem fugindo, ou seja, devendo. Você não deve nada a ninguém, não, irmã. Não. Nós devemos a Deus. Por mais que façamos muito nessa terra por Ele, para Ele, por Ele, ainda é pouco pelo que Ele faz e fez por nós, e porque Ele ainda fará por nós. Concorda ou não? Hã? Eu posso ver um glória aqui? Preste atenção no que eu estou te falando. Para muitos isso daqui é besteira, né? Para muitos não. Agora diz uma coisa para mim, é besteira quando você passa na encruzilhada e vê um trabalho, você acha besteira? Então vai lá e brinca, para você ver o resultado. O mundo espiritual existe, você só não vê. Alguns têm um dom, conseguem até ver, mas em grande parte a maioria não vê. Mas existe. Moisés, ele nunca brincou com o poder de Faraó, porque ele sabia do que aquele homem era capaz. Moisés sempre respeitou o inimigo. Moisés sempre respeitou o inimigo. Sempre. Por isso venceu ele. Se tu brinca com o inimigo, tu vai perder. Agora, se tu respeita ele, tu vai vencer, obedecendo a Deus. E com isso, a sua vida amorosa é abençoada, a sua vida financeira é abençoada, você tem saúde. Tem pessoa que perde saúde porque brinca com o inimigo. Você não sabia disso? Ei, minha filha, se você puder, clica aqui nos 3 pontinhos, meu filho, deixa o like nesse vídeo, faz o YouTube recomendar mais essa live, vai acontecer algo muito bom na sua vida. Eu tô falando. Os egípcios, com todos os seus cavalos, com todos os carros de guerras e cavaleiros, saíram atrás dos israelitas e os alcançaram onde eles estavam acampados à beira do Mar Vermelho, em Piairote, em Baal-Zephon. Agora, detalhe, os egípcios alcançam eles,
Mas Deus manda eles voltarem. E é só por isso que os egípcios alcançam. Aí alguém lá vai berrar e vai dizer: ei, Moisés, tu me chamou para morrer? Nós estávamos num lugar, tu manda a gente voltar, e esse homem vai pegar a gente, encurralou a gente. Eles estão encurralados. Tem gente aqui encurralado de problema, encalacrado com problema, endividada. Deus vai arrancar você desse deserto. Obedeça a ele, filha. Moisés está encurralado com aquele povo. E alguém vai dizer, se a gente tivesse continuado indo para frente, marchando, a gente não ia estar encurralado, porque Faraó veio. E eles andaram, voltando, e ali eles pararam de frente ao mar. Eles estão na montanha, vendo o Faraó chegando pela retaguarda, vendo o mar vermelho, impedindo eles de avançar. E Faraó pensa que vai vencer. Assim alguém vive o mundo espiritual aqui. Tu tá encurralado de problema. São dívidas, são boletos, são cartões, são faturas, oportunidades que você quer, sonha e ainda não vem. Aí você pensa, vou me afogar nesse mar, vou me afogar nesse mundo de problema. Vai não. Por isso a palavra está chegando para o seu coração. Tu não vai se afundar, mas você precisa fazer da forma correta. Primeira coisa, obedecer ao profeta sem reclamar. Todos que reclamaram ali não entraram na terra prometida. Teve gente que chegou pertinho dela e não entrou. Mas teve gente que entrou. Pastor, Deus foi muito rigoroso com aquele povo. Não sei se o termo certo é esse. Mas uma coisa eu sei. O que eu penso talvez não mude nada para Deus em relação ao que Ele tem que fazer. Ou eu obedeço ou não. Ou eu faço ou não. Deus se preocupa com você, se preocupa. Ele entende seus pensamentos, entende. Mas é o que Ele quer, filha, não é o que eu quero. Faça o que tem que ser feito. Faça o que tem que ser feito. E assim, o melhor vai te alcançar. Você consegue entender isso? Às vezes você vai em alguns lugares, alguém vai se identificar com o que eu estou falando. E as pessoas olham para você, observam você e já estão te julgando sem te conhecer. Estão, nas inquisições de suas tribunas, sentenciando você, como se fossem juízes para isso, mas não são. Mas não conhece teu coração, não sabe da intenção do teu coração. Será que você entende o que eu estou falando? Será que você consegue entender que esse tipo de gente tem que sair da tua vida? Tem pessoas que são como mosquitinhos, tem que dar um peteleco, tirar a tua vida, bloquear. Tem pessoas que usam alguém de sucesso para ser trampolim para alcançar o sucesso dele. São os mais fracassados que existem, derrotados. Bloqueia. Faz igual o pastor faz. Irmã, quando eu vejo que alguém vai sugar minha energia, sugar meu tempo, porque tá chegando ali para criticar, apontar o dedo, meu irmão, não tem nem um minuto da minha atenção. Faz isso. Faz isso. É uma boa medida. É uma boa medida. Porque senão você dá o seu tempo para quem não merece. E quem merece seu tempo não vai ter. Entendeu a linha de raciocínio? Você acha que Moisés parava para conversar com quem não queria? Com quem criticava? Com quem queria prejudicar, meter o pau nele todo dia? Não. Moisés investiu o tempo em quem queria. Teve dois que se destacaram, Josué e Caleb. Aprende, ovelha.
Aprende. De vez em quando vão vir alguns insetos, alguns mosquitinhos, dá um peteleco. Usa uma inseticida. Essa água consagrada aqui, meu filho, é fé. Repele todo o mal, em nome de Jesus. De Nazaré. Você acredita? Sim ou não? Peraí, tem alguém aqui? Cadê teu nome? Você acredita, sim ou não? Tá cheio de gente invejosa no seu meio aí. Tá cheio de gente invejosa perto de você. E isso causa um dano. Isso causa um prejuízo. Você tem que saber lidar com isso. Inveja não se combate com a mão e com o pé. Não. Não. Jejum, oração e seguindo o procedimento do céu. Seguindo o que Deus orienta. Você lembra de ontem, da live de ontem? Deus deu o quê? Instrução e direção. Já tem gente aqui, minhas ovelhas, recebendo instrução e direção. Ah, Jesus. Espera aí, não é possível. Não é possível que você não pegou o mistério e o manto. Hã? Então aquele povo está encurralado. O que um povo encurralado faz? Espera o pior. Talvez você esteja esperando o pior. Talvez você ache que o pior vai chegar. Talvez você já deu essa causa aí como perdida, falida. Você acredita que Deus pode surpreender ainda hoje? Sim ou não? Minha ovelha, linda, preste atenção aqui no seu pastor. Se inscreve nesse canal, é de Deus para sua vida. Seu nome vai aparecer aqui, já vai estar na minha oração, nas minhas orações. Isso, se inscreveu? Clica aqui nos 3 pontinhos e deixa o like. Você vai abençoar a vida de alguém que precisa dessa mensagem. Aquele povo está totalmente encurralado, totalmente. Eles estão cercados. E assim é a vida de alguém aqui. Cercada de problemas, de pessoas ruins, invejosas, de pessoas difíceis de lidar, cercado por um faraó que só persegue. Faraó é aquele que se acha, né? Mas faraó conhecerá o poder de Deus, filha. Faraó conhecerá o poder de Deus. E não vai demorar muito, não. Vai conhecer. Mas volta aqui para contar o testemunho, tá? Volta aqui para contar o testemunho. Eduarda, filha, Deus abençoe. Volta aqui para contar o testemunho. Você vai voltar para contar o testemunho? Hã? Sim ou não? Eduarda Medeiros, Deus abençoe, minha filha. E olha o que o texto diz quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra ele. Contra eles. Cuidado, irmã. Às vezes, no seu meio, no seu convívio social, tem gente marchando contra, tem gente torcendo contra, tem gente nos bastidores agindo contra. Toma cuidado, filtra, vê se não tem laranja podre nesse saco de laranja. Ei! Vê se não tem laranja podre nesse saco de laranja. Vê se não tem laranja podre, porque basta uma podre para apodrecer todas as outras. Minha irmã, às vezes o lugar é uma bênção. Olha quantos nomes tem aqui. Vão tudo para a campanha. Às vezes o lugar é uma bênção. Aí entra uma pessoa amarga, invejosa, mal amada e destrói o lugar. Com a língua venenosa que não cabe na boca. Tá pegando? Será que você tá pegando? Presta atenção na mensagem. Presta atenção. Será que você tá pegando? O povo foi cercado porque Faraó tá marchando contra. E o que acontece com o povo cercado? O povo foi encurralado. E o que acontece com quem é encurralado? Espera pelo pior.
mas também ora mais, né? Uau. Se apruma mais. Não é verdade? É. E o que acontece com um povo encurralado? Fica apavorado. Tem pessoa que com medo de tudo. Tem pessoa que com síndromes. Em crises. Síndrome de pânico, crise de ansiedade, crises financeiras. Tem pessoas aqui em crises, com síndromes. Você acredita que Deus pode te curar hoje? Você quer isso? Escreve aqui nos comentários. Dê um ato de fé. É pela graça, filha. Mas faça a graça te alcançar. Ele quer fazer isso. Não chegou à toa esse vídeo para você. Já se inscreve nesse canal, é de Deus. Clica nesses 3 pontinhos aqui, ó, e deixa o like. Bota o nome da pessoa que está enferma na sua família. O nome desse filho que tem dado dor de cabeça, dessa filha que tem te preocupado. Coloca o nome dela aqui. Hã? Cadê você? Preste atenção no seu pastor. Você está entendendo o que eu estou falando? Vai acontecer algo que até mesmo você vai duvidar. Vai acontecer algo de bom na sua vida que até mesmo você vai duvidar. Vai. Estão apavorados, começam a gritar, pedindo ajuda. Pedindo ajuda ao Senhor Todo-Poderoso. Será que você está conseguindo entender, filha? Recheie esses comentários de glória a Deus. Mistura a glória com aleluia, vai. Dá um brado aqui nos comentários, irmã. Irmão. Eles gritam, me ajuda. Me socorre. Eu não sei o que vai ser de mim. Tem um mar na minha frente. E tem gente me perseguindo. Eu estou encurralado. Eu estou encurralado. Eu estou encurralado. Não! Não! Ei! Não é porque você está encurralado que o pior vai acontecer, não. Às vezes é Deus levando você ao extremo, ao limite, que o milagre chega. E vai chegar. E vai chegar. Alguém pegou aqui? E vai chegar. Vai chegar. Pegou, minha filha? Irmã Elisa Pereira, responde aqui. Peguei, pastor, escreve aqui. Faz você também, minha filha, escreve aqui. Peguei, pastor. Acredita? Deus levou você a esse ponto para honrar você, para abençoar você. Ei! Ele levou você a esse ponto, deixou tudo isso acontecer, levou você ao extremo, ao limite, para abençoar a tua vida, para honrar você diante daqueles que um dia pisaram em você, para abençoar você diante dos olhos daqueles que um dia julgou você como louca, doida. Deus vai honrar você, porque Ele escolhe os que não são para fazer ser. Os fracos e desprezíveis para envergonhar aqueles que se acham muito. Paulo falou isso. E eu traduzi para você o texto que Paulo falou em Coríntios. Ele vai honrar você. Deus escolheu você. Ah, pastor, são tantas pessoas, milhares de pessoas vão assistir, estão assistindo. Irmã, não interessa. É você que está olhando aqui no meu olho e dizendo, eu recebo meu pastor. Já escreve nos comentários. Minha filha, as pessoas não começam
de cima para baixo, é de baixo para cima, é do zero. Começa, recomeça, faça, refaça, ou persista, insista. É assim que a vitória vai chegar na sua vida. O povo está gritando e está orando. E antes de serem encurralados, o povo estava reclamando de barriga cheia. Uau! Ei, pegou, hein? Pegou essa? Tem gente que só ora quando o problema chega. Tem gente que só ora quando chega no limite. Você imagina a cena. O povo está cansado, está com fome. Chegam num lugar, olha, tem um mar, não dá para avançar mais. Aí quando vão olhar para trás, Faraó! O que se faz agora, quando você está cercada de problemas? Não dá para ir para frente nem para trás. Não dá para ir pela direita nem pela esquerda. O que se faz? Clama. Ora. Pede ajuda a de fato quem vai te ajudar. Toda ajuda de alguém nesse mundo, por maior que seja, vai ser como se fosse uma esmola diante de tudo que Deus quer fazer pela sua vida. Primeiro que Deus dá e não joga na cara. Segundo, que Deus dá e não espalha para os outros que deu para você. Tem gente que te ajuda e espalha para todo mundo, né? E te causa um transtorno, uma vergonha, não é? Deus não. Deus guarda segredo. Ei. Será que você aprendeu a guardar segredo? Estou encerrando. Não será esse faraó que vai derrotar você. Pode ser a pessoa mais poderosa desse lugar. Não será ela nem ele que vão derrotar você. E quem te causou vergonha poderá também ser envergonhado. Quem te causou dano poderá também sofrer dano. Quem te prejudicou poderá também ser prejudicado. Quem tocou em você prestará contas ao Todo-Poderoso. Alguém pegou? Você vai entrar na campanha? Ou você ainda está em dúvida? Você quer passar esse mar? Aquele povo só atravessou o mar sem que Faraó o tocasse, porque obedeceu o comando, a voz profética de Moisés, que era o pastor deles ali, o profeta deles aí. Ah, pastor, tem que entrar na campanha? Tem não, filha. Você entra se você quiser. Você faz o voto se você quiser. Você participa se você quiser. Deus está obrigando o povo a obedecer a Moisés? Não. Mas todos obedeceram. Todos obedeceram. Por isso atravessaram o mar. Aquela travessia foi um divisor de águas. Porque depois daquele mar, minha filha, não houve mais egípcios para escravizar, nem bater, nem esculachar, nem matar filho de Deus. Vai obedecer ou vai seguir seus desejos? Vai obedecer ou vai fazer da tua forma? Aquele povo não tinha escolha. Se eles fizessem do jeito deles, Faraó iria acabar com eles. Tem bênçãos que para nós tomarmos posse dela, a gente tem que fazer algo. É a bênção que não chega pela graça, é a que chega pelo obedecer. Tem bênção que chega pela graça. Mas tem muitas que não chegam pela graça. Me prova, pastor. Já provei várias vezes, irmã. Está tudo na Bíblia. Se quiser me ouvir, comereis do melhor dessa terra. Se você não quiser, não come. Se você não ouvir e obedecer, não come. E por que tem gente que ouve, mas não come? Porque ouve, mas não obedece. Não planta. Não semeia. Só me dá, eu quero.
Será que você entende? Solene, minha filha, parabéns para você. Deus abençoe. Muitos anos de vida você vai ter ainda, em nome de Jesus. Será que você não entende que está na hora de fazer como Ele tem falado contigo? Irmã, cada dia, cada momento, o problema aumentava. A cada minuto o problema aumentava. O povo não tem mais para onde ir e o faraó está chegando. A cada minuto que passava, o problema aumentava. Aí alguém vai gritar: será que não havia sepulturas no Egito? Por que você nos trouxe para morrer aqui no deserto, Moisés? Irmã, quando Moisés acerta, elevam ele. Quando eles acham que Moisés erra, desprezam ele. Parece o curso da vida, né? Mas tinha dois ali que não criticavam Moisés. Dois. Tese minha. Porque tinha um espírito excelente neles. Tinha algo diferente dentro deles. Presta atenção aqui em mim, olha para mim, não se distraia. Eu estou falando aqui, tem gente se distraindo. Pastor, como é que você sabe que não está me vendo? Eu sei, Deus está revelando. Tinha dois ali que seriam escolhidos. Tem gente falando: eu podia ter morrido lá no Egito, tinha sepultura lá. Me trouxe aqui para quê? Para morrer no deserto? Quer dizer que quando aperta o problema, a culpa é do líder? Tu tá achando que vai se converter, vai ser tudo fácil? Não vai não. Tudo vai ser possível, ao que crer. Então, se não crer, nem possível vai ser. Tem que crer para se tornar possível. Agora, para ser possível, tem que fazer por onde ser. Meu Deus do céu. Moisés está ouvindo isso. E o corpo e a alma dele está se agitando. A alma dele está agitada. A alma dele está preocupada. Será que eu tomei a decisão certa? Ele deve pensar, né? Talvez, quem sabe. Será que eu entendi o que Deus falou? Será que eu tomei a decisão certa? E o texto segue dizendo: o que foi que lhe dissemos no Egito? Pedimos que nos deixasse em paz, trabalhando como escravo. O povo queria voltar a ser escravo por causa do primeiro problema que apareceu na frente deles. Olha como Deus tem razão. Mente de escravo. Aquele povo nunca tinha visto um milagre. Moisés já. Como assim, pastor? Na sarça, aquilo para mim é um milagre. Deus aparecer no deserto é um milagre, irmã? Ou não? Eu não falei para que você me deixasse em paz, senhor Moisés, senhor profeta de meia tigela? Quer dizer que quando tudo está dando errado, a culpa é do profeta. Você vai longe, hein, com esse pensamento, hein? Arroga para si a responsabilidade, mata no peito e diz: eu errei mesmo, eu vou recomeçar. Deus admira isso. Claro que a culpa não foi do profeta. Não existe culpado aqui. Existem os que creem e os que não creem. Existe o que ora e o que não ora. Existe o que obedece e aquele que murmura. E aquele que não obedece. Tá pesado hoje, irmã? Ou tá bom? Para mim tá bom demais. Aleluia. Estou encerrando a introdução. Brincadeira, já vou encerrar. Grava isso, filha.
Se tu não se afasta de pessoas tóxicas, você vai ser contaminado por aquilo de ruim que a pessoa tem, pelo veneno que ela lança, pelo mal que ela exala. Tem pessoas que são tão negativas, tão ruins, que só de você chegar perto, você já sente algo estranho. É verdade ou é mentira? Pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Eu fiquei assim pensando, como que Moisés sofreu naquele deserto? Por causa de um povo que só amava ele quando ele podia servi-los de alguma forma. A vida de um pastor não é fácil não, ovelha. É claro que não são todos que são assim. Poucos, graças a Deus. Mas, para grande parte daquele povo, Moisés só servia para eles poder ter e receber. Se afasta desse tipo de gente que você só vai prestar para ele, para ela, quando você tiver algo a dar, a oferecer. Se afasta. Vai fazer por onde, né? Deus abençoe o seu Pix, minha filha, em nome de Jesus. Eu vou fazer 3 orações, vou consagrar a água e vou colocar esses nomes aqui no azeite consagrado. Você que quiser fazer esse voto, sugerido no valor de R$100, referente a essa campanha do deserto para a bênção, os dados bancários e o Pix estão todos aqui embaixo. Você pode fazer e voltar para a live. A última revelação eu entrego no final da oração. Você que quer voltar para Jesus, coloque aqui, pastor, quero voltar. Esse é o primeiro passo para quem está longe. Vem para perto dele, volta. Você que nunca confessou Jesus e quer confessar, escreve aqui. Eu vou orar pela sua vida. E após essa oração, deixa um copo com água do seu lado. Você não precisa segurar. Deixa do seu lado. Eu vou orar por você agora. Ore comigo. E no momento da oração que eu pedi para você repetir, repita. Porque é muito importante você repetir como eu vou te orientar. Olha quanta gente voltando, se entregando. Glória a Deus. Oh, meu Pai, muito obrigado. Perdoa todos os nossos pecados, erros, falhas e iniquidades, Senhor. Obrigado por falar conosco de uma forma clara, precisa, concisa e poderosa. Obrigado por falar conosco, meu Pai, de forma intensa, nos transmitindo uma mensagem tão verdadeira, poderosa e impactante. Linda tem sido as revelações. Poderosas são as tuas palavras, as profecias. Magnífico é esse momento, esse encontro profético com esse ministério, Pai. Muito obrigado. Perdoa todos os nossos pecados, meu Pai. Muito obrigado. Deus, por favor, continue sendo misericordioso, Pai. Escreva o nosso nome no livro sagrado da vida, Deus. Escreva o nome dessa ovelha, meu Pai, arrependida, que está voltando para os teus caminhos. E dessa ovelha que está se entregando pela primeira vez. Escreva esse nome no livro sagrado da vida. Pois
Você que está voltando e se entregando, repita verbalmente, diga: eu me arrependo de todos os meus pecados e confesso Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno, Senhor e Salvador da minha vida. Graças te dou, ó Pai, por ter nos dado a salvação. Abençoado seja você que compartilhou, curtiu, deixou um superchat fazendo esse vídeo ir mais longe alcançar essa vida que agora está na presença do Pai. Senhor, abençoe de forma extraordinária essa ovelha. Meu Pai, coloco agora na Tua presença a nossa água e que não seja mais uma água comum, mas que seja, Pai, uma água abençoada, consagrada. Aonde esse copo estiver, que o Teu poder, a Tua unção, penetre nessas águas, consagrando, e quando nós bebermos, algo bom, muito bom, extraordinário, aconteça dentro de nós, no nosso corpo e na nossa alma. Abençoado seja, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Diga amém, escreva amém, graças a Deus. Beba com fé. Você que tem na família uma pessoa agitada, nervosa, uma pessoa enferma, uma pessoa lesada, prejudicada por algum mal, desça água. Por 7 dias, algo bom vai acontecer. Deus vai curar, vai libertar. De hoje em diante, 7 dias. Amém? Respira fundo, solta o ar bem devagar. Todos os votos que chegaram até hoje, nós vamos colocar dentro desse azeite consagrado. Já começamos desde o início da campanha e agora eu vou colocar esses nomes. Pastor, e se eu der meu nome hoje, vai colocar? Sim, eu vou colocar sim. Até o final do mês eu vou estar separando. Mas é importante que você faça o voto e mande logo o seu nome, para que eu possa orar por você mais vezes. Senhor, recebe esse nome aqui, esses nomes aqui, Pai. Deus está falando para mim que tem gente que está aqui, mas não acredita. Por você ter duvidado, Ele vai te dar um sinal. E você vai sentir que esse sinal foi por causa da tua incredulidade. Deus quer te abençoar. Mas alguém aqui tem sido o próprio impedimento para essa bênção chegar. Senhor, cumpra a tua palavra em nós. A tua Bíblia diz que o Senhor abençoará aquele que te honra. Honrarei aqueles que me honram, porém os que me desprezam serão desprezados. O Senhor também diz, meu Pai, em Isaías 56:7, esses eu trarei ao meu santo monte, e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Escreva aqui nos comentários: a minha semente foi aceita. Escreva aqui: o meu voto foi aceito. A minha oferta foi aceita. Escreva. Pai, em nome de Jesus, faça por essa ovelha o que ninguém fez. Faça por essa mulher
o que homem nenhum pôde fazer, por mais que tenha tentado e falhado. Eu sei que um vazio, um dano, um prejuízo, ela sofreu, ele sofreu. Eu te peço, Pai, que esse voto seja o passaporte para que esse deserto acabe. Que esse voto tire essa ovelha desse deserto. Que essa fé dessa mulher, desse homem, arranque ela dessa situação e que nunca mais ela venha ver a perseguição dos poderosos como o faraó, intitulados faraó. No nome de Jesus, meu Pai, o Senhor destruiu todo aquele povo que perseguia os israelitas. O Senhor acabou, meu Pai, com a fúria daqueles que queriam destruir o teu povo escolhido. Somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E eu sei que para muitas ovelhas que aqui estão, meu Pai, é um sacrifício essa semente. Aqui tem esperança nesse voto, tem fé nesse voto, meu Pai. Nessa semente, meu Pai, há sonhos, há desejos, e só o Senhor pode fazer acontecer. E como sacerdote, meu Pai, eu declaro profeticamente, vai acontecer o melhor de Deus na vida de cada um aqui. Honrado será a tua fé nesse lugar. Honrado será a tua vida nesse ministério que você aqui está. Deus irá exaltar, abençoar e fazer prosperar. E esse desejo de encontrar um verdadeiro amor, um casamento feliz, Deus, filha, é capaz de surpreender você, dando o melhor, algo que você nem pensa que existe, alguém que você nem pensa que possa existir. E assim será. O melhor de Deus vai te alcançar. Abençoado seja cada voto, cada promessa de voto, cada ovelha que está aqui. Abençoado também seja cada dizimista desse ministério, porque também tem dizimista aqui, meu Pai. Abençoado seja cada dizimista e cada ofertante. Nunca mais você vai sofrer nesse deserto. Eu te abençoo, orando em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Escreva amém. Escreva graças a Deus. Diga eu recebo. Escreva eu recebo. Escreva eu tomo posse. Em nome de Jesus. Pastor, eu entrei aqui agora. Eu gostaria de fazer esse voto. É com amor que eu vou fazer. É com alegria. Eu quero plantar essa semente sugerida no valor de R$100. Como que eu faço, pastor? Você vai ver aqui embaixo, no YouTube, todos os dados bancários. No Face está aqui em cima, no YouTube está aqui embaixo. Você vai ver o Pix CNPJ ou o Pix celular da Luz para as Nações Brasil. Se você não tiver como fazer pelo Pix, você pode fazer pela Caixa Econômica Federal ou na lotérica, pelo Banco do Brasil, Banco Itaú ou Banco Bradesco, de posse do seu comprovante, do voto, do santo dízimo. Você vai enviar para o meu WhatsApp pessoal, que está bem aqui fixado, escrito aqui ofertas e dízimos, é o link do meu WhatsApp pessoal. Quem é de fora e não consegue fazer pelo Pix, você pede para mim o código IBAN, o código SWIFT, que eu vou te mandar no WhatsApp para você poder fazer a transferência. Pastor, quero ser sua ovelha, me identifiquei com o ministério, senti paz, me senti bem, quero ser dizimista no ministério. Mande uma mensagem no meu WhatsApp, que eu vou gravar o seu nome lá, e os dizimistas eu vou incluir num grupo particular de oração meu. E os dizimistas eu ligo, faço chamado de vídeo, de áudio, gravo mensagem, dou uma palavra. O que eu sinto no coração eu faço. Deus me direciona. Mesmo sendo muitas mensagens, Deus me direciona na hora certa. E ainda que eu não fale com você, eu estou orando pela sua vida. É só você se inscrever aqui no canal. O seu nome aparece aqui para mim.
Ovelha, todo dia eu estou orando pelos dizimistas e ofertantes do nosso ministério, por todos os inscritos do canal. São orações separadas. Oração do dizimista, oração dos ofertantes, oração das minhas ovelhas, oração dos seguidores. São orações separadas. Na madrugada eu separo todas as orações. Eu estou desde o início do ano fazendo isso. Não interrompi ainda. Graças a Deus. Momento de sacrifício. Uma vez ao mês eu faço um jejum seguido de 7 dias, de domingo a domingo, uma vez por mês. São coisas que eu senti no coração de fazer. Não estou falando para ninguém fazer, ninguém é obrigado a fazer. Eu sinto de fazer. Agora existe a sua parte. Se você faz a sua parte, eu faço a minha, você faz a sua. Minha filha, não vai ser Deus que vai deixar de fazer a parte dele, né? Agora, tem coisas que não acontecem na nossa vida, porque nós falhamos naquilo que devemos fazer. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis do melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorados à espada. Que é isso, pastor? O profeta Isaías falou isso no capítulo 1, versículo 19, versículo 20. Eu não quero ser devorado pela espada, não. Eu já ensinei sobre isso, não já? Eu quero desfrutar do melhor e proporcionar também o melhor às pessoas que precisam. Sabe o que me alegra muito, ovelha? É quando eu recebo uma mensagem, pastor, o senhor não sabe o quanto Deus, através do senhor, mudou minha vida. O quanto Deus te usa para falar comigo e com as pessoas. Quando eu escuto um testemunho desse, me alegra muito. Quando alguém me encontra na rua, me alegra muito. Uma vez, ovelha, eu nunca contei isso aqui ao vivo, tenho quase certeza que eu nunca contei isso aqui ao vivo. Uma vez eu fui numa consulta médica. Aí eu estava sendo atendido pela doutora. Fazer uma revisão. Aí a recepcionista estava vendo um vídeo meu, mas não sabia que era eu. Aí, não, a recepcionista estava vendo um vídeo meu, sabia que era eu, ela já tinha me reconhecido, mas chegou uma outra paciente, estava ouvindo. Ela ouviu a recepcionista vendo um vídeo meu. Aí ela reconheceu a minha voz, a ovelha conhece a voz do pastor, né? Falou assim, eu ouço esse pastor, é uma bênção, eu tenho abençoado muito a minha vida. Aí a recepcionista falou, ele está aí dentro, está sendo atendido. Falou, é mesmo, é? Será que eu poderia falar com ele? Claro, é tão fácil falar com ele. Olha como Deus trabalha. Aí quando eu voltei, eu falei com essa irmã. Se eu não me engano, estava ela e a filha. Acho que foi isso. Pastor, Deus tem usado muito a sua vida para abençoar a minha. Isso me deixa muito feliz. Eu dei um abraço, conversei, abençoei, orei. Abençoei, né? Não deu para orar, mas eu falei que ia orar por ela. E é muito bom. Ovelha, eu já presenciei pessoas que destruíram o coração de alguém com palavras. Isso dói muito. Isso, para ser reparado, leva tempo, talvez anos. E eu aprendi com o poder da palavra. E graças a Deus, minha palavra é para gerar vida. E às vezes, Deus usa algumas medidas coercitivas, duras às vezes, para poder salvar a gente. Acredite no sacerdote que Deus colocou na sua vida para te abençoar. Quando eu faço as campanhas aqui, eu faço debaixo de direção de Deus. Quando eu venho com uma palavra aqui, eu venho debaixo de direção de Deus. Eu sei que eu sou pecador, que eu sou falho. E muito. Mas Ele me escolheu e eu não vou retroagir. E se um dia eu não servir para mais nada para Ele, que Ele possa me recolher. Eu não vou abandonar o ministério, por mais difícil que seja. Mas sozinho, não tem como vencer na vida. Então entenda isso. Toda semente que você planta um dia
ela voltará em forma de frutos para a sua vida. Boas sementes, bons frutos. E se você quer do melhor dessa terra, não é um erro, é um acerto. Mas só tem do melhor quem um dia plantou. E se você quer sair desse deserto, quem sabe essa semente pode fazer a diferença na sua vida. Quando eu sugiro esse valor de R$100, minha filha, se você não puder, não faça e não fica triste por isso. Agora, tem gente que faz muito mais. Tem gente que faz menos. Pode fazer? Pode. Não quer fazer? Não faz. Eu vou abençoar sempre a sua vida. Mas a colheita é para quem plantou. Eu aprendi isso. E sempre que eu plantei, do fundo do coração, é mais por forma de gratidão, tá? Não era pedindo, não. Eu tenho muito mais do que eu mereço. E eu vi que quando a gente tem um coração mais ou menos assim, a gente recebe até o que não espera. Muitos não acreditaram em mim. E eu não esperava a aprovação deles, nem delas. Mas eu acreditei no meu sonho. E você faz parte do meu sonho. Você está aqui comigo hoje faz parte do meu sonho. Tudo isso que eu vivo, minhas ovelhas fazem parte do meu sonho. Eu quero fazer parte do teu sonho também. Eu quero que você vença. Entenda a importância da semente, da oferta e principalmente da fidelidade para com Deus, com a sua personalidade, com o seu caráter, fiel no santo dízimo e generoso em suas ofertas, tanto no altar quanto em ajudar o próximo. Deus vai te abençoar. Em nome de Jesus. A Farol perdeu e você ganhou. Tem um pastor, tem um sacerdote aqui orando por você. E Deus me escolhendo, eu não disse não. Eu disse, eis-me aqui. Dê o seu melhor. E o melhor de Deus alcançará você. Cada vez que você der o seu melhor, o melhor de Deus alcançará você. Você que vai ser fiel no santo dízimo, eu vou colocar seu nome aqui, ó, na Arca da Aliança. Sabe o que um dia Deus falou comigo? Rodrigo, o que adianta ser correto com César e não ser correto comigo? E foi uma palavra que eu preferi até não falar para você aqui, mas eu tenho que falar. O que adianta ser correto nos impostos e com as pessoas e não ser correto no santo dízimo com Deus? Pensa nisso. Ou você só acredita no mundo físico? Você não acredita nisso daqui? Não? Não é do teu jeito nem do meu. É do jeito dele. E para mim, ser fiel no santo dízimo é mostrar que eu tenho um coração convertido, obediente e um caráter diante do Senhor. Que não adianta nada eu ser bom para as pessoas, correto com as pessoas, mas não ser correto com Deus. Pensa no que eu estou te falando e tome sua decisão, porque isso poderá mudar a sua vida para melhor ou não. Se você for fiel em nosso ministério, como forma de gratidão do seu pastor, você vai estar em minhas orações, vou estar cobrindo você espiritualmente. E eu espero que você mande o seu testemunho para mim, tá bom? Mande seu testemunho. Sempre quando mandar o testemunho, você diz lá se eu posso compartilhar ele ou não, tá bom? Pastor, eu não tenho, abra a mão, você vai ter. Coloque na mão dessa ovelha, Pai. Esses recursos que são necessários para que haja semeadura e uma vida de abundância, em nome de Jesus. E essa ovelha que está sem emprego,
Dê uma oportunidade para ela poder ter um trabalho, um emprego, para que possa ser fiel a ti também, em nome de Jesus. Feche a mão e diga: eu recebo. Pastor, eu não tenho hoje, eu posso fazer no final do mês, no início do mês, quando eu receber? Pode. Escreve no WhatsApp. Lá no meu WhatsApp que está aqui. Eu vou separar seu nome, se for o voto para... Promessa de voto vai ser aqui para o azeite consagrado. Se você se tornar dizimista, eu vou colocar na Arca da Aliança. Deus te abençoe. Compartilhe essa live. Deixe o seu like. Se inscreva no canal se ainda não se inscreveu. Clica no sino, ative todas as notificações.